Copa do Brasil e agora. Perdeu em casa para o Vitória, mas em compensação fez um grande jogo contra o Flamengo e o próprio Zé Ricardo achava difícil a classificação para a Sul-Americana e foi lá dentro de Santiago e arrancou uma vitória difícil. O que acontece? Por que o time oscila tanto de um jogo para o outro? Um jogo joga muito bem, outro jogo joga muito mal, um jogo não consegue realizar o que o técnico pede, no outro vai muito bem. Eu acredito que no jogo lá em Salvador, apesar dos desfalques todos que a gente teve para essa partida, a equipe ela vinha controlando o jogo muito bem até tomar o primeiro gol. Aí, na consequência disso, na sequência teve a lesão do Bruno Silva, a própria expulsão do De Sapo acabou complicando bastante a nossa forma de se defender e controlar o próprio jogo, que passava muito por eles também, né? Acho que a palavra-chave que nós temos que carregar daqui para frente é encontrar o equilíbrio. O equilíbrio de uma equipe que se comporte tanto ofensivamente de uma maneira agressiva e forte, que é o costume do Vasco, e defensivamente a gente evoluir e encontrar esse equilíbrio para acabar com essas sangrias de gols que a gente vem tomando, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a atacar daqui para frente e que os resultados eles comecem a aparecer a partir de quarta-feira já contra o Paraná. Com esses últimos resultados no Brasileiro, que não foram tão bons como no início da competição, o Vasco deu uma despencada na tabela, caiu 4 posições. Está agora, se não me engano, em 13º lugar. Aí vem um jogo contra o Paraná em casa, o último colocado, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse de um jogo como esse. Pega o último colocado, tem que vencer, a obrigação é de vitória, por jogar em casa contra o último colocado, mas também a pressão aumenta, a responsabilidade aumenta, porque a torcida só vai aceitar um único resultado, a vitória. Como é que é essa coisa de ter que vencer, mas a torcida não aceita outro resultado? A gente sabe que no futebol isso é muito perigoso, né? Na verdade, o futebol brasileiro ele é gerido com resultados. A gente precisa, nós atletas, a gente precisa ter consciência disso. As cobranças, quando os resultados não acontecem, elas são naturais e nós precisamos entender elas e reagir em cima dessas cobranças, né? Acho que o primeiro ponto para vencer o Paraná não é olhar a posição do Paraná, não é olhar a situação que eles estão vivendo, é olhar para a gente mesmo e entender aquilo que a gente precisa fazer dentro de campo, aquilo que precisa ser colocado em prática em termos de estratégia de jogo e colocá-la e ter a maior capacidade de concentração possível durante os 90 minutos para que a gente consiga sair com os 3 pontos. É só essa forma que a gente precisa, ter para vencer o jogo de quarta-feira. Muita concentração e equilíbrio para que a gente possa fazer um bom jogo em cima da estratégia que for traçada para a gente conseguir fazer os 3 pontos. Com certeza. A cada resultado negativo, a cada resultado que você não consegue alcançar, a pressão ela vai aumentando. No futebol brasileiro isso é normal. Imagina no Vasco, que é um clube de tradição, um clube conhecedor e com uma camisa pesada de carregar de títulos, né? Então, a gente precisa entender isso e ter personalidade dentro de campo e colocar em prática, porque é dentro de campo que se resolve todos os problemas. Fernando, tudo bem? Você mesmo falou agora há pouco sobre que o time tem que parar com de levar essa sangria de gols que vem levando mesmo, né? Como é que é para um goleiro, no caso, né? O cara meio que um dos grandes responsáveis, se não mais responsável por não sofrer gols, né? Num time, está entrando num time que está hoje num ranking que, enfim, não é nada positivo, né? O clube com o maior número de gols sofridos entre os times da Série A nesse ano de 2018. Na verdade, o goleiro ele é o resultado final, né, da ação defensiva, mas uma estratégia eficiente da forma de se defender, ela depende dos 11 atletas que estão dentro de campo. Então, a gente, como equipe, a gente não destaca só a questão dos zagueiros, laterais, volantes, não. A equipe precisa ter essa consciência de buscar esse equilíbrio e cessar, dar um passinho mais atrás, ter um pouquinho mais de disposição na hora da recomposição, para que a gente consiga diminuir os espaços adversários e as possibilidades possíveis, né? Hoje em dia, os clubes eles têm acesso a muitas informações e têm sido muito estudado, as equipes se estudam muito dentro da competição, né? Então a gente precisa ter consciência de que precisa se concentrar um pouquinho mais e dar um pouquinho mais para que a gente consiga cessar e que a gente consiga, em cima disso, sair na frente dos adversários e que a gente pare de sofrer um pouco. E essa marca, é só um número ou é algo realmente preocupante? Está ali como um líder de um ranking, no caso de defesa mais vazada do Brasil, né, entre os grandes times. Ele incomoda, ele é um fator que incomoda toda a equipe, todo o sistema defensivo de uma equipe se sente incomodado, né? Então, mas a partir de quarta-feira a gente já pode começar a fazer diferente. A gente precisa somente mentalizar, se conscientizar a respeito disso e levar para dentro de campo essa disposição, esse entendimento que a gente precisa ter esse equilíbrio do não sofrer e fazer mais do que sofre, né? Fernando, mas paralelo a isso tudo, a todo esse cenário, você está chegando agora. Então, acredito que a torcida ainda não tenha formado uma opinião sobre você. E aí você chega num momento para ficar no lugar do ídolo do time
e com o Vasco sendo o time que mais sofreu gols até agora no Campeonato Brasileiro. Como é que é isso para você? É uma pressão muito grande? É entender que talvez passe um pouco por você mudar essa fase de levar tantos gols do Vasco para poder ter pelo menos o apoio da torcida nesse início? Sim, acho que não passa somente pelo ídolo Martim, não passa somente pelo Fernando Miguel, passa por todos. É como eu falei na resposta anterior, né? É uma conscientização de equipe, não é de um setor específico, não. Acho que a equipe precisa ter um entendimento, ter consciência de que precisa ter uma evolução nesse setor e em busca disso, colocar em prática as estratégias que forem traçadas para que a gente consiga evoluir em cima disso. Eu vou procurar fazer o meu trabalho da melhor maneira possível todos os dias, não é só nos jogos, não. É todo dia, em cada treino, em cada trabalho, para que o resultado final, que é o jogo, eu consiga de uma maneira eficiente também contribuir para a equipe. Mas você entende isso, que esse momento é crucial para você e para a sua estabilidade aqui dentro, diante da torcida? Acho que a estabilidade de um atleta, ele vem no dia a dia, né? Eu estou completando aí 2 a 3 semanas aqui dentro do Vasco, e eu tenho procurado plantar minha sementinha todos os dias e eu espero que de uma forma ela floresça no tempo certo, né? Já calhou de estar jogando a partir de agora, então eu espero já a partir de quarta-feira a gente conseguir mudar esse panorama negativo que tem se desenhado na nossa frente e que a gente consiga vislumbrar e ter um horizonte um pouco melhor do que a gente tem vivido. Diante da pergunta que o Cícero te fez, de ter uma pressão e enfrentar o time que é o lanterna do campeonato, nesse sentido, é bom ou é ruim? Porque a fase que o Vasco vive, a gente sabe como a torcida é dentro de São Januário. Perder a coisa pode se tornar muito maior. Sim. Porque vencer, entrar em campo e vencer é obrigação. Então, enfrentar um time como esse, nesse momento, você acredita ser bom ou ruim? Olha, enfrentar qualquer equipe no futebol brasileiro pressionado nunca é bom. É um ingrediente a mais que precisa ser administrado pelo atleta, da forma como ele se comporta dentro de campo. Alguns reagem de uma forma, outros reagem de outra. Mas eu tenho convicção de que só o resultado positivo, só as vitórias, eles acabam mudando e amenizando esse tipo de panorama negativo, né? Então a gente precisa ter consciência, como eu já falei antes, do momento que nós estamos vivendo, e não se perturbar com ele dentro de campo, começar a dar as respostas que o torcedor e nós mesmos buscamos, né? Que são as vitórias, já de recolocar o Vasco na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Fernando, você falou sobre a importância para evitar os gols, que a marcação comece lá na frente, né? Principalmente para que não se dê espaço para contra-ataques, enfim. Como é que você tem visto essa questão do desgaste dos jogadores do Vasco? Você que chegou agora deve estar conversando bastante com os atletas que vêm desde o início da temporada. Você acha que, de alguma maneira, principalmente quem tem uma carga maior de jogos, tem sentido essa questão do desgaste na hora da marcação também? Não, se for pontuar por isso, já nesse jogo passado, não, porque era uma equipe completamente diferente, né? Se eu não me engano, foram 9 desfalques para essa partida em Salvador, 9 alterações. Então, não, acho que passa muito pela forma e é comportamental mesmo. Espero que a gente, daqui para frente, passe a se comportar de uma maneira melhor, mais concentrado nas ações dos adversários, muitas vezes, porque nós temos a nossa forma de atacar, então nós temos que entender a forma que somos atacados e, em cima dessa forma, nos defender de uma maneira mais eficiente, né? Então, como eu falei, é ter consciência do momento, é ter consciência de que precisa evoluir nesse aspecto, e a gente vai procurar a partir de quarta-feira, a partir de hoje, já nos trabalhos, procurar avançar e ter apresentar um desempenho melhor na quarta-feira. O fato de, mais uma vez, ter desfalques importantes, né? Alguns jogadores voltam, mas outros também suspensos, outros sentiram lesões nessa última partida. Isso, de alguma maneira, afeta vocês também? Quando vocês trabalham psicológico, é um jogo em São Januário, contra o Lanterna, uma oportunidade de a gente conseguir uma vitória e esse resultado em campo trazer um pouco mais de tranquilidade, aí vem essa questão de, mais uma vez, muitos desfalques. Isso atrapalha um pouquinho o planejamento, até a confiança do grupo? Assim, acho que é sempre muito triste a gente ver quando os atletas eles passam muito tempo com lesões. Eu já sofri isso na minha carreira por um período, e a gente sabe bem o sentimento e a sensação de que cada um enfrenta quando vive esse tipo de momento. Mas as ocasiões, elas criam as oportunidades. Então, eu prefiro ver dessa forma. Muita gente tem sofrido com lesões, desfalques por cartões, por suspensões. Então, vamos pensar de uma maneira positiva, que aqueles que vão entrar dentro de campo, eles vão conseguir corresponder e vão conseguir colocar em prática e vão conseguir trazer os resultados que a gente espera e que a gente trabalha duro todos os dias para trazer. O torcedor ele não tenha dúvida de que o trabalho é feito de maneira séria, de maneira concentrada,
E a gente precisa mesmo, neste momento, do resultado para que isso venha a ficar evidente para todos aqueles que acompanham o Vasco, para todos aqueles que torcem pelo Vasco e para a própria valorização da nossa equipe e do próprio atleta que se dedica tanto pelas oportunidades e por estar disputando esse campeonato brasileiro, que é o principal campeonato do nosso país. Tudo bem. Vou insistir nessa história dos gols, que é o seguinte, tem um dado que o Vasco é o time que menos faz desarmes certos no campeonato. Menos faz desarmes? Certos. Errados também pouco. Você sente isso no campo? Você sentiu isso durante o jogo? Chega mais bola para o goleiro normalmente que você? Como é que você vê esse número? Bom, pegando esse jogo do Vasco lá em Salvador contra o Bahia, eu acredito que até nós tomar o gol aos 24 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, a gente controlava o jogo, controlava a partida. Claro que criando poucas ocasiões de finalizações, poucas ocasiões de perigo para a equipe do Bahia, mas nós controlávamos. Acredito que nós, de uma forma consciente, de uma forma madura, a gente se comportou muito bem. E como eu falei, a partir do momento que nós tomamos o gol, a lesão do próprio Bruno, um pouco antes disso, a expulsão do De Sábato, acabou afetando a nossa maneira de se defender, que passava muito por eles, né? A gente acabou ficando de maneira um pouco mais exposta e passou por isso. Mas eu não senti isso não, cara. Acho que os dados eles estão aí para serem avaliados mesmo. A gente precisa pegar eles e procurar entender. Mas nesse jogo específico, o último jogo, eu senti que a nossa equipe, até tomar o primeiro gol, a gente controlava de uma maneira bem segura a partida. Depois queria que você falasse sobre esses desfalques, né? Qual a dificuldade do time quando tem um jogo 8, outro jogo 8 de novo, sofre o quê? Sofre entrosamento, dá para manter o mesmo nível quando tem tantos desfalques assim? Como é que você analisa a dificuldade de conseguir esses números assim? Olha, eu acredito que alguns anos atrás se dava muito mais importância para os desfalques que hoje em dia. Hoje, a forma como se trabalha, ela é para todos. Eu acho que o atleta que ele está concentrado todos os dias, que ele vem com a disposição de trabalhar, de entender a proposta de trabalho da equipe, do treinador, ele acaba aproveitando essa maneira e a equipe acaba não sentindo tanto, porque a forma é uma forma integrada, não é feito um trabalho voltado somente para 11 atletas. É um grupo gerido de 30 e poucos atletas que são trabalhados e treinados da mesma forma. Vai mudar os nomes, vai mudar talvez um pouco as características, mas eu acredito que aqueles que entrarem, eles vão conseguir corresponder em cima daquilo que for traçado de estratégia para a equipe. Não dá para a gente ficar se apegando muito àqueles que a gente acaba perdendo, mas a gente tem que potencializar aqueles que vão entrar, e eu acredito que a gente vai conseguir de uma forma segura, de uma forma eficiente, fazer um grande jogo na quarta-feira e que a gente consiga, dentro dessa estratégia, trazer os 3 pontos, que é o mais importante nesse momento. Não tem. A gente não pode, antes dos jogos, procurar muletas para estar se escorando, não. A gente precisa encontrar soluções e, junto com a nossa comissão técnica, com o clube, a gente conseguir evoluir com aqueles que poderão estar dentro de campo e torcer pela recuperação de todos aqueles que estão de fora, porque a gente se sente mais seguro quando todos estão juntos e quando estão todos trabalhando, focados no mesmo objetivo, que é ganhar partidas, não é precisar ficar se preocupando com recuperação, não. Beleza? Valeu, rapaziada. Um abraço. Vou trazer um lanchinho.